A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. Nós estamos estudando a revista CPAD, essa revista aqui do segundo trimestre de 2023, e agora na lição número 6 nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a questão aí de pais que se preocupam com seus filhos, que ensinam seus filhos nos caminhos do Senhor, que leva para a igreja, que leva para a EBD, e depois que o filho cresce, se desvia, dá trabalho, se envolve com coisas erradas. A gente vai tratar dessa questão que é muito comum dentro das igrejas. Sabemos que essa é uma realidade de muitas famílias e nós precisamos sim tratar dessa questão. É mais uma questão que não deve ser jogada pelo canto, varrida para debaixo do tapete, não. É uma questão que nós temos que enfrentar, reconhecer que ela existe, reconhecer que esse problema existe, enfrentar esse problema de maneira bíblica. E agora, na lição 6, nós temos aqui uma passagem muito interessante que é Juízes capítulo 13, 14 e capítulos 15 e 16 também, porque toda a história de Sansão. Sansão é muito conhecido, acho que a maioria dos crentes conhecem a história de Sansão, não conheço ninguém que nunca viu essa história, talvez não tenha lido na Bíblia, mas já viu alguém pregando, falando, né, quando falar de alguém forte, né, Sansão foi muito forte, mas isso é muito superficial, né? Falar que Sansão simplesmente era um homem muito forte e lutava e matava gente, isso é muito superficial. A gente precisa se voltar para as Escrituras, ler a história de Sansão, ler uma, duas, três vezes, marcar. Minha Bíblia já está toda marcada. Eu uso esses lápis aqui de marca-texto, que eu acho mais interessante. Ele é tipo um giz de cera. Eu antigamente marcava com giz de cera. Aí eu encontrei esses lápis, eu achei bem interessante. Inclusive eu comprei uma caixa deles na Amazon, ficou um pouco caro, né, porque só vende a caixa com 12, mas para marcar a Bíblia é excelente. Então minha Bíblia está toda marcada aqui na história de Sansão agora, né, que eu estou estudando. Eu li mais de uma vez a história e estudei a revista e eu gostei muito das lições aqui que a gente aprende na história de Sansão. Não somente o que está na revista, mas o que vai além da revista, né, estudando, lendo o texto bíblico, lendo os comentários, né, se aprofundando nessas questões. Eu aprendi bastante e eu acho que essa história ela tem muitas aplicações práticas para a nossa vida. Quem é pai, né, quem já tem filhos grandes aí, né, talvez se identifica com a história de Sansão. Bem, a gente tem aqui alguém que foi escolhido por Deus. Sansão foi escolhido por Deus para fazer uma obra específica. A gente vai ler aqui a passagem bíblica daqui a pouco, mas assim, já puxando um gancho para aplicação pessoal. Quantos pais receberam promessas para os seus filhos? Quantos pais, assim, alguém chegou e falou, olha, o seu filho vai ser uma bênção, Deus escolheu ele para ser um pregador e tal, e aí depois que o filho cresce, o filho se desvia, o filho vai fazer um monte de coisa errada. Eu já vi muitos pais frustrados com isso, muitos mesmo. Então, assim, a primeira lição que fica é: será que, de fato, o seu filho foi escolhido por Deus para uma missão específica? A primeira pergunta é essa. A segunda é: será que o fato dele ter se desviado, ter andado por outros caminhos, será que isso não é Deus preparando ele para algo futuro? Será que Deus não vai, né, agir com disciplina futuramente? Então a gente não sabe quais são os planos de Deus. No caso de Sansão, eu arrisco dizer, não somente eu, mas estava lendo aqui o comentário do Champlin antes de começar aqui o vídeo, o próprio Champlin também diz isso, né? Que uma coisa que eu sempre pensei, tá? Uma interpretação minha, mas vendo os comentários também vi que é a mesma coisa, que Sansão, mesmo com seus erros, mesmo sendo aquela pessoa impulsiva, mesmo fazendo um monte de coisa errada, tomando decisões erradas, ele cumpriu o chamado de Deus na vida dele. Pode ser que não cumpriu por completo, pode ser que, se ele fosse obediente a Deus, ao questão do nazireado, ele teria ido muito mais longe, teria vivido mais tempo, ele teria cumprido melhor aquele chamado. Mas, mesmo fazendo tudo errado, pode-se dizer que Deus estava agindo de maneira sobrenatural na vida de Sansão. Então a gente vai falar dessas questões aqui e vamos, né, fazer as aplicações pessoais. Fiz essa introdução rápida aqui, mas eu quero seguir a revista, tá? Quero seguir aqui os tópicos da revista e seguir o texto bíblico também, para que nós possamos aí comparando a revista com o texto bíblico e trazendo as aplicações.
Antes de iniciar aqui o conteúdo especificamente da revista, quero convidar você a acessar o nosso site, ebdenfoco.com. Lá você vai encontrar aula em vídeo, áudio, PDF, slide em PowerPoint, curso para professores de EBD, sermões, slide de escatologia, enfim, tem muita coisa lá. Nós temos slides da CPAD desde 2017. Se você precisa de um slide de uma lição antiga para ministrar na sua igreja, tem lá. Se você precisa de conteúdo de escatologia, tem lá. Se você precisa de PDF, de lições, enfim, não das revistas, tá? A gente não tem o PDF da revista, a gente não disponibiliza no nosso site. A gente tem conteúdo de apoio, tá? Conteúdo de apoio, subsídios escritos pela nossa equipe. Nós temos uma equipe, inclusive na aula que eu fiz no começo da semana com slide, eu falei um pouco da equipe, né? Nós temos uma equipe com 8 pessoas trabalhando toda semana para esse conteúdo estar disponível para você com qualidade. Um conteúdo produzido pelo EBD em Foco para você ministrar uma aula de excelência na EBD usando a revista da CPAD de adultos e de jovens. Bem, vamos lá. O tópico 1 fala assim, os pais de Sansão, uma situação espiritualmente deplorável. Então, o capítulo 13 de Juízes, a gente tem aqui uma pequena introdução. Fala assim, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então o livro de Juízes vai falar dessa situação da nação de Israel. 7 vezes nós vamos ver aqui essas informações de que os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e o Senhor puniu o seu povo. Então, sempre tem esse vai e vem. O povo se converte, depois o povo volta a pecar, depois o povo se converte. Vale ressaltar que nessa época que não tinha rei em Israel, eles estavam se estabelecendo ali na terra prometida. Os filisteus não tinham sido expulsos por completo e nesse período aqui, Israel estava sob o domínio dos filisteus. Nesse caso, os filisteus cobravam tributos dos israelitas. E eles invadiam também as terras dos israelitas. Então, isso aqui é muito importante, essa informação, porque assim, eu não estou com o mapa aqui, talvez durante a edição eu coloque o mapa para você ver. Os filisteus, eles ficavam mais ali na beira do rio, do Mediterrâneo, e no caso, hoje, onde é a Palestina, é bem provável que seja a região que eles habitavam no passado também. Enfim, e quando eles avançavam para dentro de Israel, a primeira tribo era a tribo de Dan, que era a tribo que estava Sansão. Sansão era da tribo de Dan. Se eles avançassem depois da tribo de Dan, eles iam para Benjamim, para Judá. E aqui a gente pode destacar um ponto que, por mais que Sansão tenha falhado na sua missão por completo, né, talvez a missão dele fosse muito mais ampla, ele acertou muito em impedir o avanço dos filisteus para as outras tribos. Durante a história de Sansão, parece que os filisteus ficaram ali mais próximos da tribo de Dan, sem avançar muito. Então foi por causa de Sansão que eles não avançaram. E a gente lê a história de Sansão aqui rapidinho, a gente pensa que Sansão liderou a nação por pouco tempo, passou 2, 3 anos. Não! Lá no capítulo 15, versículo 20, diz assim, ó, Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Então, Sansão, ele passou 20 anos lutando contra os filisteus e impediu os filisteus de avançarem no domínio sobre a nação de Israel. É muito importante destacar isso aqui. Se Sansão tiver começado o seu ministério com 20 anos de idade, ele viveu até os 40. Então, Sansão não era um menino qualquer. Sansão não era uma pessoa inexperiente. Às vezes a gente pensa assim, Sansão é uma pessoa inexperiente, fez isso por inexperiência. Não. Ele governou, no caso, liderou, né? Não era o governo, não era um rei, mas ele liderou a nação por 20 anos durante esse domínio e ele enfraqueceu muito o domínio dos filisteus, porque os filisteus não conseguiam avançar por causa de um único homem. Olha que Sansão não monta um exército como fez Gideão. Ele não monta um exército, é ele sozinho, é ele e ele mesmo. Entende? Então, assim, a gente não pode menosprezar o papel de Sansão naquela época, mesmo com seus erros, mesmo com todas as suas dificuldades. Mas vamos lá. O povo estava subjugado pelos filisteus e tinha uma mulher que era estéril
e ela foi agraciada por Deus. A Bíblia não cita o nome dessa mulher, mas cita o nome do marido, que é Manoá. Então, Manoá, da tribo de Dan, e essa mulher, ela recebe a visita de um anjo. Então, o texto bíblico deixa bem claro, né, que o anjo aparece para ela, no caso, né, fala o anjo do Senhor, fala, você é estéril, não tem filhos, lá no capítulo 13, mas engravidará e dar luz a um filho. E aí ele vai dizer tudo o que esse menino vai fazer, ele vai ser um nazireu de Deus. Então, o nazireu, a revista que explica bem, é bem explicado a revista, citada a passagem de Números, capítulo 6, que fala sobre a questão do nazireu. Aqui no tópico 2.3, né, ele vai citar número 6, do versículo 1 ao 7. Então, é bem claro também no texto bíblico que ele vai fazer um voto. Tá? Esse voto de nazireu significava que a pessoa ia se dedicar por completo a Deus. Então, essa pessoa vai ser separada para se dedicar a Deus. No caso de um israelita comum, o nazireado era um voto que tinha um período curto de tempo. Não necessariamente 2 meses, 3 meses, mas podia ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não era a vida inteira. Então, tinha um período que esse voto ele deixava de ser cumprido, ou seja, você fez um voto naquele período e ponto final. No caso de Sansão, é um voto para a vida inteira. Então, ele não poderia tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, nada fermentado, e nem sequer o fruto da videira. Então, ele não podia comer uva de jeito nenhum, e na sua cabeça não passará a navalha, ou seja, não vai cortar o seu cabelo. Então, isso é um voto que no caso de Sansão é para a vida inteira, então ele vai ser esse nazireu de Deus, ou seja, alguém separado para viver exclusivamente para Deus, para cumprir um papel específico. E o anjo diz bem claro qual é o papel dele no final do versículo 4. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então esse era o papel de Sansão, a função dele. Iniciar a libertação de Israel da mão dos filisteus. Quem conclui essa libertação é Davi, 100 anos depois. A Davi que vai concluir isso. O papel de Sansão era iniciar essa libertação. E isso ele cumpriu muito bem. Continuando aqui no texto bíblico, a mulher de Manoá procura ele, né, e vai contar para ele o que aconteceu. E ela diz assim que um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Ela não diz que é um anjo, ela fala que era um homem de Deus, era como um anjo e tinha uma aparência impressionante. A palavra anjo no Antigo Testamento, ela pode ser traduzida como mensageiro. Então, a priori, o que ela viu foi um mensageiro, que ela entendeu que era um mensageiro de Deus, que trouxe essa palavra para ela, e ele era como um anjo. E ela conta tudo que o anjo falou para ela. Manoá fica preocupado, então isso aqui é muito importante, porque Manoá fala, tá, tudo bem, já que isso vai acontecer, eu tenho que falar com esse homem, porque eu preciso saber como que vai ser essa criança, o que eu tenho que fazer para que essa criança, né, seja criada como ele explicou. Eu preciso conversar com ele. E aí Manoá orou ao Senhor. Ele fala assim, Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Então ele está preocupado realmente, né, como que ele vai criar essa criança. Então aqui a gente tem uma lição que os pais têm que ter essa preocupação. Como que vai criar o filho? Tem que orar e pedir a direção de Deus para que Deus possa ensinar. Senhor, me ensina, me instrua, me diga o que eu faço para criar o meu filho. Então aqui a gente já vê que Manoá tinha essa preocupação, ele já dá esse exemplo. Então é um casal unido, um casal que está preocupado em dar a melhor educação para o seu filho. Depois o anjo aparece novamente e aí ele pergunta o nome, né? Qual é o teu nome para que eu preste uma homenagem, né, quando se cumprir a tua palavra. Ele falou assim, olha, por que perguntam o meu nome? Meu nome está além do entendimento, né? Versículo 18. Então, assim, é um anjo do Senhor. É o anjo Gabriel? Não sei. É o próprio Deus personificado? Não sei. A gente não sabe, a gente não tem essa informação. Mas ele faz ali um sacrifício, oferece uma oferta e, né, no caso, ao Senhor. Essa oferta é ao Senhor. E quando o fogo sobe, o anjo sobe junto. E eles estão juntos ali
vendo isso, tá? Versículo 20, quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Como que foi isso? Algo sobrenatural? Não sei. Mas eles entenderam ali que aquela mensagem era uma mensagem de Deus, era algo sobrenatural, e eles prostraram-se com o rosto em terra. Após eles receberem essa mensagem, ficaram preocupados, nós vimos o Senhor e agora a gente vai morrer. Não, Deus não vai nos matar. Tem aqui o versículo 23, mas o foco aqui é o nascimento de Sansão. Sansão nasce, e o texto diz que o Senhor o abençoou. Então Deus abençoa a criança. Versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Zorá e Estaol eram duas cidades próximas uma da outra, acho que ficavam 1,5 km uma da outra, e por algum motivo ele saía dessa cidade, ia ter uma região, e o Espírito do Senhor estava agindo nele. Aqui o que a gente tem é, o menino cresceu, debaixo da graça de Deus, sendo guiado pelo Espírito do Senhor. Tudo bem, ele ficou adulto, ele sabia da sua missão, ele sabia do seu papel que ele tinha que fazer dentro da nação de Israel. Aqui vale ressaltar que nós não sabemos detalhes da criação de Sansão ali na sua casa, com seus pais, nós não sabemos detalhes. Mas é bem provável que os seus pais tenham passado todas as instruções para ele, de tal forma que ele realmente tivesse um conhecimento profundo da situação que se encontrava a nação de Israel, que a nação de Israel tinha sido retirada do Egito, da escravidão, passou 40 anos no deserto, estava na terra prometida, tem a promessa para Abraão. Então, ali ele estava cumprindo um papel muito relacionado à vida espiritual da nação. Era o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para Abraão. E hoje, nós, com o conhecimento que nós temos, olhando para o passado, a gente vê que isso é muito mais profundo, porque a preservação da nação tem relação com a salvação da humanidade. Jesus nasceu da tribo de Judá, da nação de Israel, e ele abençoou todas as famílias da terra. Então a gente vê aqui uma relação muito forte da função de Sansão na nação de Israel para o cumprimento da promessa do Messias. Talvez naquela época eles não tinham esse entendimento, mas o Espírito Santo já estava trabalhando na vida de Sansão para que ele, de fato, livrasse os israelitas dos filisteus, preservasse a nação, e aí depois vem todos os acontecimentos históricos posteriores que culminam com o nascimento de Jesus, e o escritor aos Hebreus cita lá em Hebreus, se não me engano, 11:30, Sansão, uma galeria dos heróis da fé. Então, Sansão é lembrado pelos escritores hebreus como aquele que fez parte de todo esse processo que conduz até o nascimento do Messias e a salvação da humanidade. Então, a gente tem a história aqui, olhando de forma mais ampla e geral, Sansão ele foi muito importante nesse cumprimento, não por ele mesmo, mas porque o Espírito Santo estava sobre ele. Então, a gente vai se voltar um pouco aqui para a história de Sansão, e a gente vai entender o seguinte, que todas as vezes que Sansão ele tem força para fazer alguma coisa, é o Espírito de Deus que está sobre ele. O único momento que isso não é citado, pode ser que passou batido aqui na minha leitura, mas na minha leitura eu não vi falar isso quando ele arranca a porta, o portão da cidade, ele se deita com a prostituta, depois ele sai meia-noite, arranca o portão da cidade e leva para o monte. Ali a gente não vê nenhuma referência ao Espírito. E também na morte dele, que lá na morte dele não diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, mas fica subentendido que foi pelo fato de que ele orou a Deus, pediu força a Deus, então ali fica subentendido. Mas se a gente for ver todas as situações em que ele realmente agiu com força, é o Espírito Santo que se apossa dele. Então aqui no capítulo 14, versículo 6, diz assim, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Aí mais na frente, versículo 19, então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Essa questão aqui do enigma é bem interessante porque eu vou retroceder um pouco aqui na história e dar uma explicação.
ele casou-se com uma mulher de Tímina, que era uma cidade filisteia, então essa mulher não era de Israel. Os pais dele não concordaram muito, mas ele insistiu, né? Então a gente observa aqui, mesmo depois de adulto, os pais dele vão questionar ele, né? Será que não há mulher entre os parentes, entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Então a gente observa aqui que os pais de Sansão estão preocupados com a vida espiritual dele. Sansão, você vai se casar com uma mulher de fora. A gente vê aqui que é papel sim dos pais orientar os filhos com relação a casamento, como escolher um marido, como escolher uma esposa, dar opinião, dizer o que acha. Tem filhos que não gostam disso, tem filhos que, não, eu faço do jeito que eu quero. Foi o caso de Sansão, né? Sansão insiste, né? Consiga para mim, é ela que me agrada. Pronto, é isso que eu quero. Tudo bem, se é isso que você quer, é o que os pais devem fazer hoje em dia também. Não deve forçar o filho a se casar com outra pessoa. O pai está vendo que vai dar errado, sabe que não é a pessoa certa, orienta, dá conselho. Não quer seguir? Vai lá, faça como você quer. Eu apoio dessa forma, então. Depois que quebra a cara, o pai está lá dando assistência. Aí tem muitos pais que falam assim, eu avisei, agora eu não vou dar assistência. Tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, porque o papel do pai é orientar o filho a vida inteira. A vida inteira vai orientando os filhos. E aí, no caso de Sansão, ele insiste para casar com essa mulher. No casamento, ele propõe um enigma que tem a ver com o leão, né, que ele matou. Ele fala assim, né, do que come saiu comida, né, do que é forte saiu doçura. Esse enigma ele lança no casamento, talvez fosse comum isso, talvez fosse apenas uma brincadeira, não sabemos por quê. Só que aqui, esse simples enigma se tornou um problema muito sério, porque o pessoal que foi submetido ali ao enigma, eles ficaram chateados, porque eles teriam que pagar para Sansão 30 mudas de roupa. E aí eles foram com a mulher de Sansão e ameaçaram ela. Observe que os filisteus não são bonzinhos. Eles são mentirosos, eles enganam, eles trapaceiam, eles fazem ameaça. É um povo hostil. É um povo que não era para Sansão se misturar com eles. Não era para Sansão ficar envolvido com os filisteus. Ele não deveria fazer isso. Mas ele fez, e mesmo fazendo isso, Deus resolveu agir dessa forma. Então, assim, eles ameaçaram a mulher, olha, se você não contar pra gente a resposta do enigma, a gente vai te matar. E aí, ela foi lá com Sansão e tal, insistiu. Sansão contou para ela contou para eles, e aí, diante dessa situação, o que acontece? Sansão teve que ir lá na cidade dos filisteus, matar 30 pessoas, tomar as vestimentas e pagar, né, o que ele fez. E o texto bíblico diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, que é o versículo 19 do capítulo 14. Por que que o Espírito do Senhor se aposta de Sansão? Para ele matar 30 homens que não tinha nada a ver com a história, porque ele foi lá matar 30 homens, não tinha nada a ver com a história, para pagar a questão do enigma. Muito provavelmente é Deus trabalhando aqui na vida de Sansão para desestabilizar os filisteus. É isso. Porque isso foi gerando outros problemas. A partir daqui, a mulher de Sansão foi dada como mulher, como esposa para um amigo dele. Quando ele vai visitar ela, o pai dela não deixa, não, ela já está com outra pessoa, fica com a irmã dela, ele não aceita, fica chateado com isso, coloca fogo na plantação dos filisteus, com as raposas, né, onde ele amarra ali tochas no rabo das raposas e coloca fogo na toda a plantação dos filisteus. Aí os filisteus, né, vão atrás de Sansão depois. Na verdade, o povo de Judá, né, também se revolta com isso, né? Sansão está causando tanta confusão, entrega Sansão para os filisteus, e aí mais uma vez o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, ele quebrou as cordas, pegou uma queixada de um jumento e matou mais de 1000 filisteus. O que acontece? Sansão, mesmo desobedecendo a Deus, mesmo fazendo um monte de coisa errada, ele ainda cumpre o seu chamado. Ele ainda desestabiliza os filisteus. Ele ainda prejudica os filisteus. Porque esse era o papel dele. Ele tinha que fazer isso. Ao colocar fogo
na plantação dos filisteus, isso provavelmente causou fome naquela região. Ao matar mais de 1.000 filisteus com a queixada de jumento, isso aqui deixou o povo assustado. A gente não pode avançar, não. Se a gente avançar, Sansão vai matar todo mundo. Então isso tudo vai ajudando, aí de certa forma, os filisteus a ficarem um pouco mais longe do interior de Israel. Parece que Sansão ainda consegue cumprir o seu propósito. E quando a gente chega no capítulo 16, aqui a gente já observa que é o declínio de Sansão. Sansão, ele se envolve com uma prostituta lá em Gaza, que é na terra dos filisteus. Essa prostituta, não é citado o nome dela, não é Dalila ainda. Então aqui a gente já começa a ver um declínio moral na vida de Sansão. O escritor do texto bíblico, o narrador da história, não faz nenhum juízo moral aqui. Por quê? Porque a nação estava daquela forma. Não era somente Sansão que vivia na prática do pecado. Não era somente Sansão que se envolvia com prostitutas. Não era somente Sansão que desobedecia a Deus de alguma forma. Pelo menos a gente não vê Sansão agindo como um idólatra. No caso, idolatria, adorando outros deuses, a gente não vê isso. Então é bem provável que Sansão tenha sido um exemplo nesse sentido. Mas Sansão não foi um exemplo de um comportamento moral, como a gente vê a Bíblia ensinar. Então Sansão ele desobedece a Deus nesse sentido, depois ele se envolve com Dalila, ele se apaixona por Dalila, que é uma mulher filisteia. E aqui a gente observa mais uma vez Sansão sendo enganado por uma mulher, enganado pelos filisteus, porque era isso que eles faziam. O tempo todo era o que eles faziam. A gente não vê aqui na história os pais de Sansão orientando ele, aconselhando ele. A gente não vê, porque o texto bíblico não se prende a esses detalhes. Mas aqui a gente vê um declínio de alguém que desobedece aos pais. Aqui a gente vê o declínio de alguém que desobedece à lei de Deus. Ele começa a declinar cada vez mais aqui no capítulo 16. Aí ele fica ali apaixonado por Dalila a ponto de contar o segredo dele. Quando ele conta para Dalila que bastava cortar o cabelo dele para que ele perdesse a sua força, ele provavelmente não imaginava que isso ia acontecer. É bem provável que ele pensava assim, acho que mesmo cortando o meu cabelo, eu continuo tendo força. Por quê? Isso é uma suposição minha. Porque todas as vezes que ele falou para Dalila que algo tirava a força dele, ela fez. Me amarra com a corda úmida, me amarra com a corda que nunca foi usada em nada, pegue minhas tranças e coloque... Tipo, tudo que ele ia falando, ela ia fazendo. Então, se ele falou do cabelo, é bem provável que ele sabia que isso ia acontecer. Ou então ele imaginou que quando isso fosse acontecer, ele ia agir sozinho e ia vencer. E aí entra aqui o tópico 3, que fala justamente da fraqueza de caráter de Sansão. Ele subestimou o poder do inimigo, que é o tópico 3.1, e a presunção de Sansão, que é o 3.2. Que nesse ponto aqui da história, parece que Sansão está, assim, eu que faço, é eu que ajo, eu que faço tudo, eu não dependo de Deus. E o texto bíblico diz algo bem interessante. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. É o capítulo 16, versículo 20, no finalzinho do versículo 20. Ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então isso aqui foi o declínio de Sansão, ao ponto do Senhor deixar ele. O Espírito do Senhor não usou mais Sansão. E o corte de cabelo simplesmente simbolizou a quebra do seu voto de Nazireu. Ele quebrou o voto de Nazireu em várias situações, e nessa situação aqui foi um símbolo externo da quebra completa desse voto, porque ele já tinha se afastado do Senhor. Porque antes do Senhor se afastar dele, ele já tinha se afastado do Senhor. Ele já tinha se envolvido a tal ponto que ele perdeu o foco da missão dele. Ele já estava com Dalila entre os filisteus. Então, assim, Sansão, você perdeu o foco da sua missão. Chegou ao ponto agora que você vai ser disciplinado. Nas histórias anteriores, ele ainda estava entre o seu povo, indo até os filisteus e tal, mas ele estava entre o seu povo. Ele lutava contra os filisteus.
Agora, com Dalila, ele está entre os filisteus. Isso aqui simboliza muito bem aquele filho que já foi para o mundo, que se afastou dos caminhos do Senhor e já está no mundo, já está vivendo no mundo. E ali ele vai sofrer as consequências. E ali ele vai passar por muitos problemas na sua vida, que é aquela situação que o pessoal fala, é quando o filho chora e a mamãe não vê. Entende? Foi isso que aconteceu com Sansão. Quando ele foi preso, cegaram-lhe os olhos e ele foi colocado para ficar no moinho. Ele ficou no moinho, girando o moinho. Girar moinho era serviço de escravo, era serviço de mulher também. Muitas mulheres faziam esse serviço, muitas vezes por humilhação. Era um serviço que era necessário, mas quem fazia muitas vezes era uma pessoa humilhada. Tinha moinhos mais leves, tinha moinhos mais pesados. É bem provável que ele ficou no moinho pesado. E não sabemos quanto tempo ele ficou nessa situação, mas diz que o seu cabelo cresceu. O versículo 22, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. A força de Sansão não estava no cabelo. Não estava no cabelo. Tanto que lá na frente, quando ele clama a Deus, foi por causa da oração que ele fez que ele teve força para derrubar ali aquelas colunas e matar aqueles 3.000 filisteus. Então ele mata mais pessoas na sua morte do que durante a vida, porque o escritor aqui comenta sobre isso. Então, assim, a gente tem aqui o cabelo como um símbolo externo da ação de Deus na vida dele. Não que o cabelo em si desse força para ele, não é o cabelo. O que deu força para ele foi a oração que ele fez, foi o Espírito do Senhor na vida dele. Mas essa informação aqui do cabelo começar a crescer indica que passou muito tempo. Pode ter passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Mas a humilhação de Sansão não foi algo rápido e simples. Foi algo demorado. E a humilhação dele implicou na humilhação de toda a nação de Israel. Muitas vezes a desobediência nossa fere e prejudica outras pessoas. Prejudica a nossa família, prejudica várias pessoas, amigos, igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com os nossos erros, com os nossos pecados, porque muitas vezes os nossos pecados não prejudicam apenas nós, mas tem todo um grupo que é prejudicado também. No caso de Sansão, toda uma nação, toda a sua família também foi prejudicada. E para encerrar, a gente vai aqui para o final do capítulo 16, que fala da morte de Sansão, já comentei anteriormente, mas a gente tem aqui a situação que entra também uma polêmica, o pessoal diz que Sansão cometeu suicídio, eu discordo disso, eu vejo aqui Sansão ele se sacrificando para cumprir o seu chamado. Ele se sacrificou e cumpriu aquilo que ele veio fazer, porque o papel dele era matar filisteus. O papel dele era esse, para livrar Israel desse povo mau. Os filisteus não eram bonzinhos, eram um povo mau, perverso, e esse povo foi eliminado da face da terra lá na frente com Davi. O que a gente pode concluir aqui na lição da vida de Sansão é que a desobediência aos pais, a desobediência a Deus, traz muitas consequências ruins para a nossa vida. Sansão, ele foi um homem usado por Deus em várias situações, mas ele desobedeceu seus pais. Deu para perceber que os pais de Sansão ensinaram ele tudo que ele tinha que fazer e tudo mais, de acordo com a orientação do anjo, e ele fez totalmente o contrário. Ele não confiou em Deus em várias situações, ele ficou brincando com o pecado, ele ficou se envolvendo com prostitutas. Enfim, Sansão sofreu as consequências da sua desobediência. Foi isso. Desobedeceu seus pais, desobedeceu a Deus, teve uma vida curta, poderia viver muito mais. A Bíblia diz que se nós obedecermos nossos pais, honrar os nossos pais, nós vamos viver mais. Isso é uma promessa, é um mandamento com promessa. Então, o filho tem que obedecer aos pais, sim, porque é bíblico isso, e os pais têm experiência, ele tem essa responsabilidade de ensinar os filhos da maneira correta. O que o pai deve fazer quando o seu filho se afasta dos caminhos do Senhor? Ele tem que orar e tem que insistir com o seu filho. É papel do pai insistir com os filhos. É papel do pai orientar, conversar, ler a Bíblia junto, orar junto. Meu filho está desviado, chama ele para sua casa. No dia que o seu filho for te visitar, ali faça um culto doméstico,
que coloque ele para participar de surpresa, né? Ah, meu Deus, meu pai está fazendo um culto doméstico. Faça um culto doméstico com seu filho. Na hora de almoçar, jantar, faça uma oração. Mesmo que você não tenha um hábito de orar antes de comer, reúna a família e faça uma oração. Aproveite momentos com o seu filho desviado para falar de Jesus, para falar do amor de Deus. Isso vai tocar o coração dele, porque o papel do pai é não desistir do filho. O pai não pode desistir do filho. Então, quando o pai dá a educação correta para o filho se afasta dos caminhos do Senhor, o correto é o pai continuar dando essa orientação correta, dando a educação correta. Ele não pode parar nunca. Quem assumiu a responsabilidade de ser pai tem que assumir essa responsabilidade agora de passar a vida inteira cuidando do seu filho. Você quis ser pai, agora você vai ter que fazer isso. Então, eu acho que essa é a lição principal que nós tiramos aqui. Mais uma vez, na história de Sansão, a gente não tem detalhes ali do relacionamento de Sansão com os seus pais, mas é bem provável que sim, os seus pais estavam orientando ele o tempo todo. E a orientação bíblica é que nós temos sim responsabilidade com os nossos filhos enquanto eles estiverem vivos. Essa é a orientação bíblica, é isso que a gente tem que fazer. Nunca deixe de orar, nunca deixe de pregar para o seu filho, seja ele desviado ou na igreja, tanto faz. O seu papel é continuar, cuidando dele. Amém? Então eu encerro aqui a aula. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida é só deixar no comentário ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. E aí a gente está sempre à sua disposição. A paz do Senhor. Até a próxima aula.